Jesus não pode ser o Messias porque ele não cumpre nenhum dos requisitos básicos para isso. Primeiro, que Jesus não carrega o sangue de Davi. Bom, Jesus é sim descendente de Davi, tanto é que temos a genealogia dele em Mateus e também em Lucas, José em Mateus e Maria em Lucas. Em Lucas aparece José porque os judeus não costumavam colocar o nome de mulheres em genealogias. Um fato interessante que você, ao ler a Bíblia, de todas as acusações que Jesus sofreu dos sábios, dos fariseus da época, nenhuma era a respeito de ele não ser descendente de Davi, porque eles sabiam que Jesus era sim descendente de Davi com base nos registros. Então disso os fariseus e os mestres da lei não podiam acusar Jesus. E olha como Deus é. No ano 70, o templo judaico ele foi destruído pelo Império Romano. Então todos os registros dos judeus foram perdidos. E todos os judeus foram espalhados pela terra, de modo que hoje não se sabe quem, qual tribo o judeu pertence, hoje não se sabe. A única tribo hoje que dá ainda para poder saber é a tribo de Levi. Agora o resto é tudo espalhado. Não dá para saber quem é da tribo de Efraim, quem é da tribo de Judá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se hoje alguém aparecesse dizendo eu sou o Messias, os judeus que não acreditam em Jesus vão ter que rebolar muito para conferir se esse homem, né, que se declara como Messias é realmente, né, descendente de Davi. Isso seria impossível, porque não existem mais registros. Parece até que Deus fez isso para dificultar a vida do judeu e ele entender que o verdadeiro Messias é Jesus Cristo. Segundo, que o Messias teria que reconstruir o templo, e Jesus também não fez isso. Que templo Jesus teria que reconstruir, sendo que no tempo de Jesus, o templo ainda não tinha sido destruído? Essa crença de que o templo tem que ser reconstruído pelo Messias começou a ser propagada depois que o templo foi destruído. Isso nem faz parte das profecias bíblicas, é apenas uma tradição judaica. Ah, o Messias tem que vir e reconstruir o templo. Tradição judaica. Não existe uma profecia sobre isso. Eu acho incrível que o ateu, para poder negar que Jesus é o Messias, ele está apelando para a tradição judaica. Muitos tentam usar Isaías 53 para dizer que fala de Jesus, mas na verdade o contexto se refere a Israel e não a Jesus. Mais uma vez ele se apega à tradição judaica, né, para poder falar que o Messias não é Jesus. Os próprios judeus que não creem em Jesus como Messias, eles mudaram o significado de Isaías 53 para tirar da pessoa de Jesus e colocar em Israel. Mas vamos analisar o texto e vamos ver para quem se encaixa verdadeiramente esse texto. Bom, em Isaías 53, no versículo 3, começa falando de um homem de dores que era desprezado, rejeitado pelos seus. Isso se cumpre muito em João 1,11, onde diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, ou seja, os judeus. No versículo 4 fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. No versículo 5 fala que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é dito em Hebreus 9:28, onde diz que Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os nossos pecados. Ou então em 1 João 2:2, onde diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ou então em 1 Pedro 2:24, que fala que Cristo pessoalmente levou os nossos pecados em seu próprio corpo, no madeiro. Voltando para Isaías 53, no versículo 7, fala que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca.
Isso se cumpre lindamente em Mateus 27, do versículo 12 ao 14, onde Jesus foi interrogado pelos príncipes e sacerdotes e ele simplesmente não respondeu nada, ficou mudo. Voltando a Isaías 53, no versículo 8, fala que ele foi cortado da terra dos viventes, ou seja, ele foi morto. E ele foi morto pela transgressão do povo, ou seja, pelos nossos pecados. Diz para mim, esse texto se encaixa com Israel ou se conecta com Jesus? Por acaso Israel morreu por alguém? Serviu de propiciação pelo pecado de alguém, de algum povo, nação? Eu acho que não. Ainda em Isaías 53, dessa vez no versículo 9, fala que ele foi sepultado com os ricos. Ora, quem sepultou Jesus no Novo Testamento? José de Arimateia, um homem muito rico que deu um enterro digno para Jesus. Ele chega a dizer que Jesus não cumpriu nenhuma profecia bíblica. Bom, eu vou dar aqui só 25 exemplos de que Jesus cumpriu muitas profecias bíblicas. Eu vou fazer um espelho entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu vou falando e os textos vão aparecendo aqui em cima. Antigo e Novo Testamento. Vamos lá. O Messias é descendente de Davi. O Messias é filho de uma virgem. O Messias nasceu em Belém. O Messias foi chamado de Emanuel. O Messias foi chamado do Egito. Por que chamado do Egito? Porque o rei Herodes queria matar as crianças com medo do Messias nascer, o rei dos judeus. Então, o anjo mandou Maria e José dar fuga para o Egito. E quando Herodes morreu, o anjo chamou José e Maria de volta do Egito. Então, chamado do Egito. O Messias foi chamado de Nazareno. O Messias falou usando ilustrações, parábolas. Muitos não acreditaram no Messias. O Messias foi odiado sem motivo. O Messias entrou em Jerusalém de forma triunfante, montado num jumentinho. O Messias foi traído por quem confiava. O Messias foi traído por 30 moedas de prata. O Messias ficou em silêncio diante de seus acusadores. Cuspiram no Messias. O Messias teve os pés e as mãos pregados numa estaca. O Messias sofreu pelos pecadores. O Messias deu a sua vida. Os ossos do Messias não foram quebrados, porque naquele tempo os romanos, para acelerar a morte dos crucificados, eles quebravam os ossos das pernas e etc. Mas isso não aconteceu com o Messias. Então, para conferir que Jesus realmente tinha morrido, eles enfiaram uma lança ali no abdômen de Jesus. Bom, o Messias foi enterrado entre os ricos. O Messias foi levantado dentre os mortos. O traidor do Messias foi substituído. Isso acontece lá em Atos, quando Judas Iscariotes é substituído por Matias no colégio apostólico. O Messias está assentado à direita de Deus. O Messias teve sede quando estava para morrer. O Messias recebeu vinagre e fel para beber. Lançaram sorte sobre as roupas do Messias, rasgaram suas roupas. Bom, eu acho que isso é suficiente para provar que Jesus é o Messias. Me siga em todas as redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram. É o mesmo nome, @juanoliveira.br.